A cada ano, o número de pessoas diagnosticadas com autismo aumenta. E isso tem relação direta com a preparação dos profissionais habilitados para fazer esse reconhecimento. Mas o que dizem os especialistas sobre as causas do transtorno? Como as crianças estão sendo incluídas na rede de ensino? É o que você vai saber a partir de agora na segunda reportagem da série Autismo. O tempo não para. Toda criança é única e deve ter a individualidade respeitada. A máxima vale principalmente para as crianças atípicas, aquelas que apresentam um padrão diferente de comportamento. É o caso das crianças com autismo. No Brasil, não existem dados oficiais dessa população. Pela primeira vez, o IBGE incluiu perguntas sobre autismo no questionário do Censo Demográfico 2022. O resultado da pesquisa vai trazer números que servirão de norte para políticas públicas de inclusão no país. Atualmente, os números de referência do autismo no mundo são do Centro de Controle de Doenças e Prevenção, o CDC, do governo dos Estados Unidos. O mais recente relatório da pesquisa feita em estados norte-americanos apontou que 1 em cada 36 crianças de até 8 anos é autista. Essa prevalência vem sendo cada vez mais comum em diferentes populações do mundo. Em 2004, essa taxa era de uma criança autista em cada 166. 10 anos depois, em 2014, essa média diminuiu. Era uma criança autista para cada 69. Já em 2021, no penúltimo relatório, essa média era de uma criança autista em cada 44, até chegarmos à taxa atual de uma criança autista para cada 36. Esses números não significam que existe uma epidemia de autismo no mundo, mas sim que o conhecimento científico tem facilitado o diagnóstico. Sofia é fonoaudióloga, a especialidade considerada a porta de entrada para a descoberta entre as famílias. A maioria dos pacientes que ela atende hoje são autistas e apresentam quase sempre os mesmos sinais. Ultimamente está tendo muita demanda, de crianças com diagnóstico de TEA ou para ser investigado no TEA. Então, o atraso de fala é um deles. A outra questão de dificuldade realmente de socialização, de se irritar quando tem muito barulho, de movimentos estereotipados, aqueles movimentos que a criança faz com a mão ou que fica andando de um lado para o outro sem função nenhuma. Então, assim, dificuldade em expressão facial, ou seja, não sorri, não chora com muita frequência, é uma criança que não faz as funções sociais da forma adequada, não dá tchau, não diz oi. Então, essas são as queixas principais que são trazidas pelos pais. E em alguns casos, tem a seletividade alimentar, que é quando a criança ela tem dificuldade de se alimentar, ela tem restrição em se alimentar de certos tipos de alimentos. Então eles escolhem ou por textura ou por cor. Tem criança que só gosta de comer o que é crocante, tem criança que só gosta de comer comidas claras. Então isso também é mais um sinal do TEA. Não é sinal diagnóstico, mas é uma das coisas que a criança com TEA também apresenta, que é a seletividade alimentar. Mas o que dizem os neurocientistas sobre a origem do autismo? Até hoje, não existe um fator principal definido como causa do transtorno. O autismo é um transtorno, nós chamamos de um transtorno no neurodesenvolvimento. O que é que isso quer dizer? Durante a gestação, iníciozinho da vida, o desenvolvimento cerebral, durante o desenvolvimento cerebral acontece alguma falha. A gente pode chamar de falha, que leva a algumas características na criança. Por exemplo, a principal delas, a dificuldade de socialização. Então, essa falha no neurodesenvolvimento leva a criança a ter uma dificuldade de socialização. Então, são crianças que, por exemplo, elas não conseguem reconhecer emoções nos outros. Outro pilar são alguns comportamentos restritos e repetitivos. Estereotipias, que são aqueles gestos repetitivos. Existe uma questão sensorial muito aguçada, por exemplo, as crianças elas têm uma aversão a alguns barulhos, bomba, liquidificador, furadeira. Todos os sentidos podem estar mais sensíveis. O que a ciência entende hoje como as causas do autismo? Muito complexo, certo? Essa causa genética ela precisa existir. O que não se sabe exatamente hoje
é se existe alguma causa ambiental que faça com que desperte essa causa genética. Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, que algumas medicações na gestação podem contribuir para aumentar esse risco de autismo. O uso de ácido valproico na gestação, por exemplo. Mas é uma causa genética, uma base genética. Só essa base genética por si só pode levar ao autismo, ou talvez precise também de que alguma coisa ambiental desperte essa causa genética. Tem até uma idade limite para que o autista consiga se desenvolver melhor? Não. Quanto mais cedo, melhor. Não existe idade limite, né? O diagnóstico, ele, até no adulto, ele tem as suas vantagens, vai ter os seus benefícios da terapia. Mas o que a gente sabe é que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. O esforço dos neurocientistas para desvendar o assunto tem feito a informação chegar nos lares de pessoas com autismo. A borboleta e a flor. Assim. Fica até comer. Quando Josiele descobriu a condição do filho, Jonas Gabriel não ficou assustada e encarou o transtorno da melhor forma. Com a ajuda de especialistas, com a ajuda de todos os profissionais que pôde me ajudar no momento, eu pude entender e pude ajudar meu filho, né, na melhor forma. Eu vejo que hoje em dia eu estou sabendo lidar com ele melhor, que antes eu não tinha noção do que era o autismo. E quando eu comecei a pesquisar e a entender mais sobre o autismo, eu pude perceber que não é um bicho de 7 cabeças, que não é uma coisa complicada, né? Que não é uma doença, né? E que a criança consegue viver tranquilamente na sociedade, consegue fazer as atividades deles completas no dia a dia. Jonas é aluno do Centro Municipal de Educação Infantil Walter Pitombo Laranjeiras, em Maceió. Na unidade do município, ele conta com uma auxiliar para fazer atividades rotineiras. Jonas ainda recebe estímulos pedagógicos numa sala de recursos especiais. A sala de recursos exatamente tem esse objetivo, né? Eliminar as barreiras pedagógicas de acessibilidade para que o aluno tenha realmente a sua inclusão de forma efetiva na escola. Então, o Jonas já tem muitos avanços sociais, avanços de interação com outras crianças, avanços na linguagem, né? Quando ele chegou, ele não se comunicava verbalmente e hoje ele já fala frases completas, já consegue pedir algumas coisas de alimentação, ele interage bem com as crianças. Eu acho que o papel da inclusão também tem esse papel social, de olhar para as diferenças e cada vez mais a sociedade aprender a conviver com a neurodiversidade. Como é seu nome? É Jonas? É Jonas. Meu nome é Bia. Meu nome é Bia. Muito prazer. Muito prazer. Você é lindo. Você é lindo. Maceió tem 925 alunos com autismo estudando na rede, entre crianças e adultos. O número representa quase 25% do total de pessoas com deficiência matriculadas. Desde 2015, a rede tem um sistema online que ele é inclusivo. Então, a mãe não tem essa barreira. O próprio sistema, quando a mãe busca a matrícula, ela vai lá marcar no sistema que o filho dela tem alguma deficiência e aí o próprio sistema, ele já vai priorizar aquela matrícula. Ele vai buscar aonde é mais próximo para aquela mãe e se tiverem lá 2 vagas e tiverem lá pessoas que a mãe informou no sistema que tem alguma deficiência, o próprio sistema faz essa seleção, né? E aí, quando ela chega na escola, ele já é da rede. Não tem essa história que antes de 2015 a gente ainda ouvia dizer, olha, quando a mãe informava que o filho tinha deficiência, as diretoras ou alguns poderiam dizer assim, olha, hoje não tem vaga,
vaga, e hoje não acontece, né, mais isso por conta do sistema. Quando o aluno vem para a escola, ele já está matriculado. E aí essa mãe é orientada, a gente faz uma entrevista, é encaminhada para a sala de recursos. Todas as crianças com deficiência do município, elas estão um horário na escola ou no ICMEIs, e o outro horário, elas vêm 2 vezes por semana para a sala de recursos. Quem define se o aluno precisa de um auxiliar? Quem define é a própria criança, né? A criança, ao chegar na escola, a professora vê as necessidades, as habilidades que falta a ele e que os coleguinhas da mesma idade têm, ela vai informar para a sua gestora, e essa gestora vai acionar a coordenadoria pedindo um auxiliar. E aí a gente vem para a escola, nós temos uma equipe de pedagogas e especialistas em educação especial. A gente vem até a escola, faz essa entrevista com a mãe e a gente já encaminha para o RH a contratação. O processo de inclusão no ambiente escolar produz benefícios a longo prazo para que todos aprendam com a diversidade. As crianças, elas aprendem, né, a serem acolhedoras, a entenderem as diferenças uns dos outros, a serem mais empáticas, e isso é uma coisa linda de ver na prática. O acolhimento, o afeto, e isso com certeza, né, vai gerando aí mais conexões com esse aluno e traz muitos benefícios. É lindo. Na vida a gente não vai encontrar pessoas iguais. Nós somos diferentes e quanto mais acesso a isso elas têm, a gente consegue desenvolver, né, essas habilidades sociais e prepará-los para a vida.